fazer um treino, digamos assim, que o pessoal gosta de usar esse termo na internet, treino fofo, não vai te trazer tanto resultado. O que as pessoas às vezes confundem fofo? A carga é leve. Não é a carga que define se o treino é fofo. É o esforço que tu vai fazer com a carga que define se ele é fofo. Porque vamos supor que eu botei uma carga muito alta que eu poderia fazer 6 repetições e fiz 2. Foi um treino fofo. Sim. Eu poderia ter feito 6, fiz 33% do que eu poderia ter feito. Isso é um treino fofo. Eu fiz uma carga, botei uma carga para 25 repetições. Eu fiz as 25 repetições. Foi um treino extremamente extenuante, extremamente intenso no sentido de esforço. E foi uma carga leve. Então, hoje, o que importa é o esforço que tu vai fazer com a carga. Olá a todos, eu sou o Dr. Rodrigo Menger e esse é o Além do Peso, um podcast sobre saúde, performance e longevidade. Marcelo, é um prazer te ter aqui nessa conversa hoje. Eu tenho muita admiração pelo teu trabalho, né? O quanto tu é um pesquisador apaixonado pela fisiologia do exercício e o quanto tu consegue traduzir isso, né, em termos científicos e acessíveis dentro das redes sociais. Queria saber um pouco de ti, como é que isso aconteceu, como é que foi essa tua transição da parte prática, né, clínica ali dos teus alunos e dos teus pacientes para o Instagram e para essa divulgação e como isso acabou, né, tomando uma proporção muito grande. Na verdade, foi muito por acaso, tá? Eu entrei na faculdade, no segundo semestre da Faculdade de Educação Física, eu já entrei para um grupo de pesquisa. E lá eu meio que me apaixonei, digamos assim, por ler artigo científico. Então, isso foi em 96, tá? Desde 96, eu tento me obrigar, não é uma obrigação, porque para mim é um prazer, mas eu tento me obrigar a ler um artigo científico por dia, pelo menos. Às vezes, final de semana, até consigo ler um pouco mais. E eu comecei, e gosto muito de ler, é o que me relaxa, na verdade. Eu em casa não vejo muito Netflix, não faço outra coisa além de ler um artigo científico todo dia. Eu tenho um tempinho e vou ler. E eu tenho muito amigo médico e tal, dou aula em muita pós de medicina, e os caras me conheciam e já falavam, Marcelo, tu tem que ir pro Instagram, tu tem que botar esse negócio, pô, tu sabe um monte, não sei o que, tem que botar. E os caras começaram a insistir, até que eu comecei a botar, entendeu? E daí, acabou que, até com uma ajuda muito grande dos próprios médicos, eles começaram a compartilhar o assunto, o post que eu fiz ali, e daí que acabou crescendo, tem um alcance hoje muito grande. Mas começou muito por acaso, assim, muito sem pensar, assim. Por esporte, assim. Mais pela insistência desses meus amigos mesmo, que sabem que ler artigo científico para mim é meu prazer, assim. Então, os caras, Marcelo, tem que botar. E daí eu botei um, depois botei outro, e fui botando, e como para mim é fácil, porque eu gosto mesmo de ler artigo científico, acabou que fluiu, assim, e foi tranquilo. E teve uma aceitação muito grande, né? Eu acho que existe uma demanda muito grande do público em geral de entender melhor o exercício, né? De entender o exercício como um ato mais complexo do que simplesmente ir lá e perder calorias. E é isso que eu queria começar te perguntando, né? A maioria dos pacientes, a maioria das pessoas, na verdade, acham que fazer atividade física é muitas vezes um problema, é uma dificuldade e que serve só para perder caloria. A gente sabe que isso é muito mais complexo, né? O efeito hoje da musculatura, a gente entende, né, a musculatura como um órgão endócrino. Quais são os efeitos, né, não óbvios da musculação ou da atividade física na saúde do nosso corpo? Assim, como tu falou muito bem, né? Hoje o músculo é considerado um órgão endócrino. Para um tecido ser considerado um órgão endócrino, ele tem que liberar substâncias que atuam tanto naquele tecido quanto em tecidos adjacentes, né? Então hoje o músculo libera as miocinas, que se especula hoje que tem mais de 500, apesar de a gente entender muito pouco delas ainda, e que essas substâncias, elas atuam não só no músculo, como em todos, praticamente, órgãos do corpo humano. Então, assim, essa liberação dessas miocinas, né, elas, digamos assim, desinflamam os órgãos, que muito dessa inflamação pode provocar alguma doença. Então, assim, melhora a neuroplasticidade, então o risco de Alzheimer diminui, o risco de Parkinson diminui, melhora o gasto calórico, melhora a questão da própria qualidade da gordura, transformando gordura branca em gordura marrom, que é uma gordura mais saudável, ajuda a retirar a gordura de regiões mais profundas, aquelas gorduras mais internas do corpo. Então, tem uma melhora da qualidade dos ossos, que é uma outra preocupação muito importante quando a gente vai envelhecendo, a qualidade do osso, né? Um idoso que não tem uma boa qualidade óssea, ele cai e pode fraturar
fraturar, ele tem um risco muito alto, dependendo do que ele fraturar, de óbito. Então, se ele tem já um osso mais forte, inclusive um músculo também mais forte por cima daquele osso, mesmo que ele venha a cair, ele tem uma proteção. Tanto o osso está mais forte, como tem um colchão, digamos assim, por volta daquele osso que também protege. E até o risco de queda diminui. Então, na verdade, hoje, tu investir no músculo é muito importante. Por exemplo, tem um estudo que saiu esse ano mostrando que as pessoas que tinham mais massa muscular tinham um percentual de chance de sair de uma cirurgia grave muito maior do que aquelas pessoas que tinham uma sarcopenia, pouca massa muscular. Então, assim, até para tu enfrentar uma doença, o próprio estudos com Covid também, as pessoas que tinham mais força, mais massa muscular, ficavam menos tempo hospitalizadas e vinham a menos óbito do que as pessoas que tinham pouca massa muscular e pouca força. Então, hoje é muito mais do que uma questão estética, ou que só gastar caloria, ou ter uma coxa legal, um bracinho forte. Eu diria assim que é quase que obrigatório para quem quer ter longevidade e qualidade na longevidade, fazer algum trabalho de fortalecimento, que também é importante ressaltar que muitas vezes a gente fala em tem que trabalhar a massa muscular, trabalhar força. As pessoas normalmente associam isso com academia. Isso não necessariamente é verdade. A academia é um dos ambientes possíveis. Mas o treinamento de musculação, na verdade, o termo técnico é treinamento contra uma resistência, que tu pode fazer inclusive na tua casa. Pouco tempo, com pouca resistência, às vezes, se tu é um iniciante, só o peso do teu corpo já pode ser suficiente. Então, é importante tu fazer trabalhos de fortalecimento, que pode ser numa academia, né, facilita tal, mas pode ser em casa, N formas. Marcelo, isso é muito comum na prática da cirurgia bariátrica. A maioria dos nossos pacientes, eles não têm um histórico de atividade física. Claro, a gente tem às vezes aquele perfil do paciente que foi atleta, jogava futebol e ali depois, né, casou, muitas vezes desculpam um casamento, né, e pararam de fazer atividade física e ganham muito peso. Mas existe uma grande parte dos pacientes que nunca fizeram exercício e eles entendem esse processo como algo muito mais complexo do que realmente é, né? Então acha que é difícil, precisa de uma estrutura muito grande e na verdade não é, né? O nosso corpo ele foi forjado para fazer atividade física, para se movimentar. As atividades, na verdade, o nosso estilo de vida atual, ocidental, é que acaba propiciando esse sedentarismo. Eu já tive aula contigo, né? Então eu tive esse privilégio de entender que, às vezes, o processo efetivo ele é muito mais simples. Hoje, o que é o esforço mínimo? O que a gente pode considerar como a atividade física mínima, por exemplo, numa semana de um paciente, para que ele realmente tenha os benefícios do exercício? Hoje tem assim, uma boa quantidade de estudos mostrando que às vezes uma vez por semana, 10 minutos, já dá um excelente resultado para quem realmente era sedentário e nunca tinha feito nenhuma atividade, que é o exemplo que tu deu. O que é uma questão interessante? Então, para começar, realmente não precisa muito, tá? O que acontece? O corpo ele tende a responder muito bem ao exercício. Como tu falou muito bem, a gente foi feito para se movimentar, a gente não foi feito para ficar parado. Então o corpo reage muito bem e até de uma forma relativamente rápida. Tá? Então assim, teve um estudo até do American College que ele mostrou que até a 14ª semana de treinamento, tá? Então mais ou menos 3 meses, tu fazer 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana não tem diferença. Tá? Com exceção de um grupamento muscular ali que é o peitoral, tá? O resto não tem diferença. A partir de 3 meses, quem faz 3 vezes por semana tem de 20 a 30% mais resultado que quem faz 2. Então assim, tu pode começar com uma, daqui a pouco passa para uma segunda, e se tu quiser, porque assim, tu tem de 20 a 30% mais resultado fazendo 3. Não significa que tu não vai continuar tendo resultado com 2. Então se tu quiser continuar com 2, pode continuar com 2. O que a gente vê na prática? Que normalmente as pessoas percebem o benefício e se organizam e colocam uma 3ª vez. Lembrando que essas pessoas que estão iniciando não precisam nem de muito tempo. Eu treino, desde os meus 15 anos, 18 anos, o meu treino dura 25 minutos, meia hora. Então assim, não tem necessidade de treinamento muito longo, especialmente se tu sabe, digamos assim, o que tu está fazendo. Porque hoje existem vários sistemas de treinamento e a maioria dos sistemas de treinamento eles têm um foco, é reduzir o tempo total do treino. Para quê? Para que tu possa aumentar o volume dentro daquela hora de treino. Para que uma pessoa bem treinada não precise ficar 2 horas na academia. E isso serve, então, para uma pessoa também não bem treinada ficar 10, 15, 20 minutos. Então, tu não precisa de muito tempo. E muitas vezes, como eu falei, tu treinando em casa, bem orientado, com 10, 15, 20 minutos, tu está fazendo um excelente treinamento.
a maioria da queixa, né, a desculpa da maioria dos pacientes para não fazer uma atividade física é a falta do tempo, né? Isso com certeza. E é muito interessante entender que às vezes com 20 minutos, e é muito difícil a pessoa não ter realmente 20 minutos 3 vezes na semana para fazer uma atividade física. 2 para começar. Exato, né? Então, se tu pudesse sugerir uma modalidade de treino para quem é totalmente sedentário, e num contexto, por exemplo, de um paciente pós-bariátrico, né? Seria um contexto mais de um exercício aeróbico, um exercício de resistência muscular? Tem diferença? Como é que a gente pode lidar com isso? Tem diferença, tá? Eu gosto da junção dos dois. Eu acho que tu puder fazer um treinamento cardiorrespiratório, um treinamento de força, eu acho que seria o melhor dos mundos, tá? Muitas vezes, como as pessoas reclamam de falta de tempo, e muitas vezes as pessoas aí têm que escolher qual atividade fazer, porque não tem tanto tempo assim, daí eu sugiro fortemente a musculação. Porque quando tu faz, né, até pode me corrigir se eu estiver errado, tu faz a bariátrica, né, todo aquele processo ele já vai provocar a perda de peso. Com certeza. Né? Então, assim, o aeróbio que ele vai te ajudar com a parte cardiorrespiratória, mas poderia ajudar com essa questão de perda de peso, a musculação também vai ajudar. Só que a musculação, ela tem uma coisa que o aeróbio não tem, que é a parte muscular. Porque posso abrir um parênteses aqui? Porque assim, as pessoas, é muito engraçado como as pessoas confundem, inclusive profissionais da minha área, confundem algumas coisas. A musculação, ela foi criada para o trabalho muscular, para ganho de massa muscular, ganho de força. A musculação, por exemplo, não vai te prometer te transformar num maratonista. Quem esperar fazer musculação e virar um maratonista está equivocado. Como o cardio nunca te prometeu te deixar forte. Ele te prometeu melhorar teu sistema cardiorrespiratório. Como o Pilates não te prometeu melhorar o sistema cardiorrespiratório nem muito a força. É uma questão mais postural, consciência corporal, flexibilidade. Então, um treino funcional, mais multimodal. Então, as atividades, elas foram criadas focadas, não que elas não deem inúmeros benefícios, claro, mas elas são focadas mais em algumas valências. Então, assim, como muitas vezes a gente escolhe o cardio pela essa ajuda na perda de peso, uma pessoa que fez uma cirurgia bariátrica, ela já vai ter esse processo, digamos assim, garantido pela cirurgia. Só que se tu não tiver o cuidado com o músculo, muitas vezes, e não é da cirurgia bariátrica, qualquer perda de peso, às vezes acelerada, pode derrubar muito a massa muscular. E se derruba muito a massa muscular, tu prejudica muito o teu metabolismo. E daí aquele processo que começou ok, bem, pode ali na frente não ficar tão fácil. Então tu tem um cuidado com o teu metabolismo, que consequentemente é um cuidado que tu tem que ter com a massa muscular. Quem dá isso de forma mais otimizada é a musculação. Então se tu tiver que escolher, como eu falei no início, eu prefiro os dois. Claro. Mas se tiver que escolher algum, escolhe a musculação, porque ela vai te ajudar na manutenção da tua massa muscular, da tua força e, consequentemente, do teu metabolismo e, consequentemente, de garantir um processo mais tranquilo, mais estável a médio e longo prazo, que eu tenho certeza que todo mundo que entra nesse processo está pensando a médio e longo prazo, né? Deveria. Né? Então, assim, se está pensando a médio e longo prazo, se tiver que escolher, escolhe a musculação, que ela vai te ajudar muito mais do que um cardio. Ainda mais num contexto, né, Marcelo, onde a perda de peso total que se tem com uma cirurgia bariátrica ou com uso de medicações como o Wegovy, Ozempic e até mesmo Mounjaro, em alguns casos até 40% da perda de peso é de massa magra, né? Então isso vai impactar, sem sombra de dúvidas, na taxa metabólica basal, né? No quanto esse paciente gasta de calorias ao longo do dia, na sua performance física, enfim, uma série de fatores onde cuidar da musculatura é essencial para que esse processo seja consistente, para que esse processo de emagrecimento seja sustentável. O que hoje é um grande desafio, né? Em qualquer tratamento da obesidade é o reganho de peso, né? Então, cuidar da massa magra é fundamental. E quem começa esse processo, né, de atividade física, muitas vezes do zero, e começa a progredir, qual é a estratégia mais inteligente, assim, em termos de progressão do volume ou da intensidade dos treinos? E explicar um pouquinho o que é a diferença do volume e de intensidade. Na parte da musculação, tá? Intensidade é percentual de esforço que tu vai utilizar, tá? É que depende, treinamento cardiorrespiratório seria percentual de esforço. A intensidade propriamente dita na musculação é percentual de carga, quantos por cento tu está usando a tua carga máxima. Mas na realidade, como hoje tem dezenas de estudos mostrando que na musculação, tá? Carga leve, moderada ou alta.
se tu tiver um bom esforço com aquela carga, tu vai ter o mesmo resultado, tanto para fibra 1 quanto para fibra 2. Então, e o que é o mesmo esforço? Vamos supor, se tu está usando uma carga mais leve, tu vai poder fazer um número maior de repetições com aquela carga. Se tu está usando uma carga moderada, um número moderado de repetições. Se tu está usando uma carga alta, tu vai consequentemente fazer um número menor de repetições. Mas se tu tiver o mesmo percentual de esforço ali, tu tem o mesmo resultado. Então, o que a gente fala? Se a pessoa está iniciando, tá? Na musculação, até, pode ser menos, tá? Mas até 4 séries por grupamento muscular por semana já é suficiente. Então, assim, por exemplo, tá treinando em casa, tá? Tu fazer 4 séries de um agachamento, levantando e descendo uma cadeira. Seja um agachamento ali num banco, numa cadeira, no sofá. 4 séries por semana, pode ser 2 na terça, 2 na quinta, uma na quarta, um grupo, né, de 4 séries na quarta, já é suficiente. Então, assim, o que é importante entender é que, na verdade, não tem muito como a gente separar a intensidade do volume, tá? Tu quer maximizar, tu quer ter um bom resultado, tu tem que fazer os dois da forma correta. O que é importante? Intensidade é esforço, de uma forma geral, para todo mundo entender, para ficar mais fácil, tá? E o volume, sim. Tu começa com 4 séries por grupamento muscular por semana, um intermediário, que vai demorar mais ou menos ali de 3 a 6 meses para a pessoa se tornar um intermediário, de mais ou menos 4 a 8, 10 séries. Depois, daí avançado, de 10 a 20 séries, um atleta mais de 20 séries. Mas tu percebe que tem uma janela muito grande de espaço para essa pessoa treinar sem ocupar muito o tempo dela. Então, assim, e o esforço tem que estar presente, tá? Porque daí tem estudos mostrando que, se tu, mesmo fazendo o volume correto, se tu não faz o esforço... Teve um estudo que fez o seguinte, tá? Tinha um volume correto para a pessoa com o esforço correto, que era chegando próximo da falha muscular ou na falha muscular. Esse grupo que fez o treino correto teve 18 ponto alguma coisa, percentual de 18% de ganho de massa muscular. O grupo que fez o volume correto, mas não foi até a falha, teve um ganho de massa muscular de 8%. Menos da metade. E o grupo que tirou uma série e não foi até a falha foi 2. Então, não que não teve resultado. Sim. Teve. Mas um teve 18, outro teve 2. Muita diferença. Muita diferença. Então, assim, eu prefiro fazer os dois corretamente, entendeu? Porque daí tu garante um resultado bem superior e sem nenhum grande problema. Mas, em última análise, então, é importante o papel da falha muscular, tu treinar até a falha, né? Iniciante e intermediário, teve um estudo do Grigic que mostrou, que foi uma meta-análise bem legal, que é o seguinte: iniciante e intermediário não precisa ir até a falha. Avançado precisa ir até a falha, tá? Mas o não precisar ir até a falha é ficar, se tu entra dentro do estudo e tu observa isso, é ficar de 2 a 3 repetições da falha muscular. É próximo. É próximo. Fazer um treino, digamos assim, que o pessoal gosta de usar esse termo na internet, treino fofo, não vai te trazer tanto resultado. Sim, só que as pessoas às vezes confundem fofo? A carga é leve. Não é a carga que define se o treino é fofo. É o esforço que tu vai fazer com a carga que define se ele é fofo. Porque vamos supor que eu botei uma carga muito alta que eu poderia fazer 6 repetições e fiz 2. Foi um treino fofo. Sim. Eu poderia ter feito 6, fiz 33% do que eu poderia ter feito. Isso é um treino fofo. Claro. Eu fiz uma carga, botei uma carga para 25 repetições. Eu fiz as 25 repetições. Foi um treino extremamente extenuante. Extremamente intenso no sentido de esforço. E foi uma carga leve. Então, hoje, o que importa é o esforço que tu vai fazer com a carga. E daí sim, o iniciante e o intermediário pode ficar de 2 a 3 repetições da falha e vai dar o mesmo resultado. Só que 2 a 3 repetições da falha tem que ter um bom esforço já, até porque ele é iniciante e intermediário. Se ele faz um treino muito fofo, digamos assim, muito tranquilo, onde ele não sente nenhuma alteração fisiológica, parece que não está fazendo nada, provavelmente o resultado vai ser muito, muito reduzido. Talvez no início dê um pouco, porque ele estava muito parado, mas logo em seguida ele vai estagnar. Vai estagnar. E no sentido de segurança do exercício, é melhor tu chegar próximo a essa falha com mais repetições, pelo menos no iniciante, chegar próximo a essa falha muscular com mais repetições e menos peso, porque, obviamente, com mais peso tu vai chegar a essa falha mais rápido, mas provavelmente por tu ser um iniciante, por tu não ter um preparo, a chance de tu te lesionar é muito maior. Perfeito, excelente tua colocação. Eu gosto de trabalhar assim, teve até um posicionamento oficial do principal órgão de musculação do mundo, que eu não vou me lembrar o nome, que eles sugerem
que a gente fique a maior parte do tempo com uma carga moderada. Por quê? Porque, como eu falei, carga baixa, moderada ou alta, indo até próximo da falha ou falha, é o mesmo resultado, tá? Só que qual é a questão? Uma carga muito alta, risco de lesão, tá? Nem precisa ser muito alta, uma carga alta ou muito alta, tu eleva o risco de lesão e a gente não quer que ninguém se lesione, senão ela tem que interromper, pode desmotivar, daqui a pouco não volta a se exercitar, então a gente tem que fazer o treino mais seguro possível. E uma carga leve, qual é o problema? Que uma carga leve indo até próximo da falha ou falha é muito desgastante. E daí tem um risco muito grande das pessoas não fazerem isso. Pelo cansaço quase que psicológico e não físico, as pessoas param bem antes do que poderiam. Então, digamos assim, o melhor dos mundos, segundo essa entidade, eu concordo com ela em certa parte, que uma carga moderada é o melhor. Porque tu facilita que tu chegue próximo da falha ou na falha, se for necessário, com uma margem de segurança bem elevada. Sim, evitando lesões e daqui a pouco fazendo com que aquela pessoa que nunca malhou ainda fique meses, às vezes, parada por recuperação de alguma lesão e acabe desmotivando bastante, né? A gente tem aquela ideia de, por exemplo, eu sei que tu cuida, né, conduz atletas de alta performance, de que esses atletas têm, né, um tempo de treino, às vezes diário, extremamente grande. Isso não é verdade. Muitas vezes atletas de alta performance, eles vão ter ali treinos reduzidos, mas extremamente eficientes, né? Sim. A questão do treino fofo, né? A gente conversa com a maioria dos pacientes pós-bariátricos que também não adianta tu ficar 2 horas lá na academia e olha o celular e mexe, né? Nesse sentido, existe a possibilidade de simplificar o treino e aumentar a efetividade dele. Sim, sim. Os sistemas ou métodos de treinamento que muitos atletas usam, eles, se a pessoa, paciente, aluno, tiver uma boa técnica, e normalmente acompanhado de um bom profissional, essa pessoa vai adquirir uma boa técnica rapidamente. A gente usa, eu gosto muito de usar esses sistemas, por quê? Porque, como eu te falei, conforme tu vai evoluindo, e as pessoas evoluem de uma forma relativamente rápida, a gente vai precisando aumentar o volume. A intensidade, que é o esforço da intensidade, o percentual de esforço, normalmente se mantém desde o começo, tá? Não precisa chegar até a falha, ele inicia intermediário, depois é interessante, mas o volume, ele vai necessitando que a gente vá aumentando. Então, os sistemas, por exemplo, tem um sistema que eu gosto muito de usar, que o nome é SST, que quem criou foi um coach de grandes fisiculturistas mundiais. Nesse sistema, o intervalo de descanso entre as séries é 10 segundos. Por que isso? Por que ele criou esse sistema? Porque se tu dá 10 segundos, tu faz um número de séries por unidade de tempo muito maior do que se tu der 2, 3, 4, 5 minutos de intervalo entre uma série. Então tu aumenta o volume. Como para evoluir a gente vai precisando aumentar o volume, essa é uma forma de tu aumentar o volume sem precisar aumentar muito o tempo dessa pessoa. Por exemplo, o último campeão do Mr. Olímpia, que até veio para o Brasil, ele falou que ele gosta muito de usar o Super Série, que é um tipo de sistema, ou o Bisset. O que é o Super Série? Super Série e Bisset é quando tu intercala 2 exercícios, tá? O Bisset é quando tu intercala um exercício para uma parte do corpo e um outro para outra. E a Super Série é quando tu intercala, digamos, 2 exercícios para o bíceps ou para agonista e antagonista, bíceps e tríceps. Para que isso? Para tu mandar um aporte de sangue grande, se tu fica bíceps, tu manda um aporte grande de sangue para o bíceps, ou bíceps e tríceps igual, tu manda um aporte grande de sangue para a região do braço. Então, ele gosta muito de treinar isso. O que os estudos na prática mostram? Que não tem diferença de um treino convencional. Nenhum estudo até hoje que eu tenha lido, e eu li vários sobre isso, sistemas de treinamento, mostram que sistemas dão mais resultado que um treino convencional. Né? Porque o estudo tem um rigor metodológico importante ali. Mas todos os estudos, o sistema, tu usa às vezes 1/3 do tempo. Porque quando tu usa um estudo, tu tem que comparar o mesmo volume. Então aqui tu fez, por exemplo, 10 séries, 5, 5, 5, 5, 5, e daí num treino convencional tu fez uma série, descansou 3 minutos, uma série, descansou, e fez as mesmas 10 séries. Se o volume é o mesmo, e o esforço é o mesmo, o resultado é o mesmo. Então qual é a vantagem dos sistemas? É otimizar tempo. E às vezes com 1/3 do tempo, tu consegue, às vezes não, com 1/3 do tempo tu consegue o mesmo resultado do que se estivesse ficando 1 hora. E muitas vezes as pessoas na academia ficam ali mexendo no celular e daí comprometem, porque a maioria das pessoas tem 1 hora para ficar. Se a pessoa já está evoluindo e precisa de um volume maior de treino, se ela ficar mexendo muito no celular, ela não vai bater o volume.
porque ela vai ficar uma hora na academia. E daí, por não bater esse volume, vai comprometer o resultado. E às vezes até desiste, desmotiva porque não está vendo resultado, mas muitas vezes é porque não está fazendo o treino da forma que deveria fazer. E isso viabiliza a possibilidade de fazer o treino, né, Marcelo? Às vezes, eu não tenho tempo de ir para academia, isso tu pode fazer, que nem tu disse, os teus treinos de 25, 30 minutos, tu pode fazer antes de ir trabalhar de manhã cedinho, no horário do almoço ou no final do dia. Isso acaba, muitas vezes, viabilizando tu treinar ou não. Sim, exatamente. Né? Essa é a grande diferença. E principalmente num contexto, e a gente tem alguns pacientes, por exemplo, super obesos, pacientes com uma limitação maior em termos da habilidade do exercício físico. Treinos mais leves, por exemplo, treinos onde o paciente fica lá um bom tempo em zona 2 de esforço, como uma própria caminhada. Qual é? A maioria das pessoas, elas desprezam ou menosprezam ali a eficiência desse tipo de treino com menor intensidade, né? Mas eles são tão eficientes quanto, principalmente nesse contexto do paciente destreinado. Sim. Não, sim. A gente tem que entender um treino, e eu monto treinos para vários pacientes que pós-cirurgia bariátrica, que o treino ele tem que ser confortável para aquela pessoa e tem total condição de ser. Então, assim, uma pessoa que está extremamente obesa naquele momento, ela pode fazer uma caminhada ou, às vezes, uma bicicleta, porque o selim já sustenta o peso corporal daquela pessoa, então, às vezes, é mais confortável, não tem um impacto, porque muitas vezes essa pessoa, ela tem alguns outros comprometimentos articulares que a própria caminhada, às vezes, pode naquele momento já ser difícil. Então, assim, uma bicicleta, para começar com uma bicicleta tranquilamente, ou uma hidroginástica tranquilamente, e tu vai evoluindo, daí vai para uma caminhada, ou vai para uma musculação. Na musculação, as pessoas têm que ter muito cuidado em selecionar exercícios, porque o exercício bem orientado na musculação, ele vai dar resultado, tá? Só que tem exercícios que são mais confortáveis, outros menos. Então, por que naquele momento não usar exercícios onde a pessoa, por exemplo, fica mais sentada? Para a perna, assim, em vez de um agachamento, onde a pessoa fica de pé com uma barra nas costas, um leg press. Sentado, confortável, faz um leg press. Tu trabalha o mesmo grupamento muscular, se tiver um bom esforço, um bom volume, tu vai ter um resultado excelente. Fazer um exercício sentado, em vez de fazer com um supino, com uma barra livre, onde a pessoa tem que ficar se equilibrando num banquinho estreito, um supino sentado, faz um exercício de empurrar, um exercício de puxar, sentadinho, confortável, isso tu vai dar um excelente resultado e a pessoa vai se sentir confortável. Tem muita gente que reclama, que acha o ambiente de uma academia hostil e não vai, ou vai e desiste, não gosta, porque muitas vezes ela foi mal orientada. E daí realmente acaba sendo meio hostil para aquela pessoa, porque ela acha que aquilo não foi feito para ela, que ela não consegue fazer aquilo, e realmente, dependendo do exercício que tu colocar uma pessoa, tu não consegue. Por exemplo, tem um exercício que o nome é agachamento búlgaro, tá? Que assim, muitos estudos mostram uma eficiência excelente do agachamento búlgaro e com uma segurança também excelente, tanto para joelho quanto para coluna. Só que é um exercício que tu vai ficar te equilibrando em cima de uma perna. Para muitas pessoas, num determinado momento, aquele exercício não é indicado. Elas falam, mas eu sei que é bom. Tudo bem, eu não estou dizendo que não é bom. Mas naquele momento não é o mais indicado. Então tu tem que ir adaptando o treino para a realidade daquela pessoa naquele momento. E isso tu consegue fazer com uma bicicleta, daqui a pouco tu passa por uma caminhada, daqui a pouco tu vai para uma academia. Isso aconteceu com meu pai, tá? O meu pai, posso contar essa história do meu pai? Claro que pode. O meu pai, ele era obeso, sedentário, fumante e tal. Ele ia com uma frequência bizarra para o Instituto de Cardiologia, sempre achando que ia morrer. Tá? E realmente eu acho que ele não ia durar muito mesmo se ele não tivesse, em um determinado momento, mudado. Com 57 anos, o pai resolveu mudar. Tá? E eu estava ainda na faculdade, ele cheio de gás, tava querendo mudar todo mundo. Papapá. Eu falei, tem que botar. E ele, pum. Aí ele, um pouco antes disso, parou de fumar, daí aumentou mais um pouco o peso, e ele foi para 117 quilos. Tá? E ele é um pouco mais baixo que eu, tenho 1,70 m, hoje um pouco menos tal. Daí, com 57 anos, o pai resolveu, vou emagrecer. Meu pai emagreceu 42 quilos em 4 meses e meio. É um cara muito disciplinado. É um absurdo, né? E assim... Um efeito maior do que de cirurgia bariátrica. Não, e assim, não é nada contra medicamento, pelo amor de Deus, mas ele, naquela época, nem tinha esses medicamentos que a gente tem hoje, foi na raça, digamos assim, tá? Ele jogou quase esses fisiculturistas que ele ia para um restaurante, ele levava marmita, ele levava a comida dele, entendeu? Ele é um cara muito disciplinado. E daí ele começou a emagrecer e eu vi que ele começou, digamos assim, a ficar muito flácido, perder muita massa muscular, porque foi um processo muito rápido. A gente começou com caminhada
E sim, começou com uma caminhada assim que era... No primeiro dia a gente deu uma volta numa praça, ele já ficou mega ofegante, eu botei ele sentado numa cadeira, eu achei que ele ia até ter um treco. Daí eu, pá, senta aqui, ele, mais nada? Eu falei, não, hoje mais nada. Tá ótimo. Tá ótimo, né? E daí, só que daí ele foi indo, foi se condicionando, daí, pai, eu acho que agora eu tenho que ir pra uma academia, vamos fazer uma musculação contigo e tal. E hoje meu pai tem 81 anos e assim, virou um rato de academia. Ele viaja bastante e tal. Ele procura saber se no hotel que ele vai ficar tem academia ou se não tem, se tem alguma academia perto. E hoje ele é um guri de 81 anos. Naquela época, ele tomava vários medicamentos. Ele tinha todo aquele combo, digamos assim, de diabético, hipertenso, cardiopata, a síndrome metabólica completa. Eu me lembro que o pai pediu para eu comprar, eu nem sei para que serve exatamente, aquele Propanolol 40. Eu me lembro de tanto que tinha que comprar, eu gravei o nome e até o tal da, não sei se é miligramas, não sei, o tal do 40 é esse. Hoje meu pai não toma nenhum medicamento, ele tem 81 anos. E assim, ele emagreceu, ele baixou para 74 quilos, daí a gente começou a fazer musculação, hoje ele pesa por volta de 82 quilos, mas muito forte. Ele hoje é um guri de 81. Isso mudou a vida do teu pai, né? Sim, muito. Tanto em termos de expectativa de vida, quanto de qualidade de vida, né? E eu acho que essa é uma questão que a maioria das pessoas, elas não se dão conta, né? De que a gente muitas vezes atinge um ápice da nossa performance física e com a idade, invariavelmente, a gente vai perdendo isso. Eu queria te perguntar, assim, em que momento, né, normalmente o ser humano atinge o seu ápice de performance física e a partir de que momento ele começa a perder? E o quanto é importante tu entender que muitas vezes aos 40 e 50 anos tu te satisfazer porque tu consegue fazer meia dúzia de movimentos e tu acha que tá ok, mas tu não te dá conta que com essa perda, muitas vezes lá na década marginal, né, nos últimos 10 anos de vida que a gente vai ter, muitas vezes por causa dessa perda gradual de performance, a gente não vai ter autonomia, né? Muitas vezes é aquele paciente que não consegue tomar banho sozinho, não consegue se movimentar, é aquele paciente que mal consegue caminhar, precisa usar algum tipo de cadeira de rodas, né? Então, a importância da gente antever, né, um pouco mais cedo na vida essa diminuição da performance. Essa pergunta é muito boa. Assim. O ápice é por volta dos 25, 30 anos. E depois do ápice já começa a ter uma redução de performance, tá? Tanto de força quanto de potência. Que para mim, nessa questão de longevidade, de qualidade na velhice, a potência muscular é o que a gente deveria se atentar mais, tá? Eu até trouxe os dados aqui, ó. Marcelo, qual é a diferença de força e de potência? Tá. A força, a gente tem várias manifestações da força. Normalmente, quando nos estudos avaliam a força, elas avaliam a força máxima. É a força para um movimento. Muitas vezes aquele dinamômetro manual. Qual é a força de preensão manual de uma vez só? Faz uma vez. Daí dá lá um número X de força. Tá? Ou num agachamento, um agachamento só. Ou uma extensão de joelho só. Isso é a força máxima, que muitos estudos avaliam isso. Tá? Essa perda, por exemplo, aqui, ó. A partir dos 60 anos é de 15% a 30%, tá? De força. Já a potência é de 30% a 40%. Né? A potência o que é? Uma manifestação de força que é a velocidade de contração muscular. Ou reflexo, ou velocidade de reação. É sinônimos da mesma coisa. É a tua competência para contrair rápido um músculo. Tá? Muita gente vê, por exemplo, idosos caindo e acham que aquele idoso falta equilíbrio para esse idoso, tá? O que na verdade falta não é exatamente o equilíbrio. O que falta é a competência desse idoso reagir a um desequilíbrio. Porque desequilíbrios a gente sofre todo dia, né? Uma mulher do salto alto subindo um lance de escada, ela vai sofrer uma sucessão de desequilíbrios. Mas ela tem uma boa competência ainda, ela é jovem, tem uma boa força, uma boa qualidade muscular, e ela vai reagindo rápido e não cai. Um idoso, com um pequeno desequilíbrio, se ele não tem uma boa potência, ele não consegue mais reagir. A minha mãe, uma vez eu fui visitar ela estava com o rosto com hematoma. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela desequilibrou dentro do elevador e ela não conseguiu reagir rápido com o braço ao ponto de se proteger o rosto, ela deu com o rosto na parede do elevador. Ela não conseguiu ter tempo de botar a mão na frente da parede, reagir numa distância mínima, num desequilíbrio, digamos assim, quase pequeno. Então, assim, se tu não treina isso, é impressionante.
Tem uma ideia, assim, aproveitando, falando de exemplos familiares, né? Como eu falei, naquela época eu tentei mudar todo mundo que eu podia, tal, meu pai topou. A minha mãe não. E infelizmente não. E isso é muito louco também, que as pessoas às vezes confundem. A minha mãe era, né? Porque infelizmente faleceu ano passado, mas uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, coisa impressionante a inteligência dela. Uma pessoa maravilhosa, realmente maravilhosa. Não é porque minha mãe, na época, faleceu, assim, realmente uma coisa encantadora, assim, nunca reclamava de nada, sempre de bom astral, sempre feliz e tal. Mas ela não se cuidou. E ela rapidamente foi se tornando uma velhinha. O que meu pai é um guri de 81, a minha mãe foi se tornando realmente uma velhinha de 60, 70. Tu percebeu essa diferença nos dois? Porque os dois eram obesos. E minha mãe continuou obesa. E meu pai não. Daí minha mãe continuou com aquela síndrome metabólica, né, padrão, e meu pai conseguiu reverter isso com essa perda de peso. A minha mãe acabou tendo 2 AVCs, o segundo AVC comprometeu muito, ela primeiro já comprometeu bastante, o segundo comprometeu muito, ao ponto que ela teve que ir para uma clínica. Ela virou cadeirante, e realmente com dificuldade, daí caiu, fraturou o colo do fêmur, daí não tinha mais condições, assim, ela terminou os dias de vida dela numa cama. Ela perdeu a autonomia. Total. E se ela tivesse... assim, a saúde dela foi se fragilizando por essa ausência total de movimento e por esse excesso de peso que cria todo esse combo metabólico, né? Minha mãe acabou falecendo ano passado, que com certeza não teve, porque ela era muito forte, mas esse combo é muito comprometedor, né? E tu ficar acamado, o corpo não foi feito para isso. E ela entrou com uma insuficiência renal, cardíaca, morreu. E assim, se ela tivesse, junto com meu pai, tomado atitudes diferentes, eu tenho certeza absoluta que ela estaria até aqui hoje. E infelizmente não teve as decisões mais corretas, digamos assim. Apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, ela não tomou as decisões mais corretas numa idade mais adequada, que depois não conseguiu mais reverter. E essa questão do timing, como é importante, né? Tu teve esse exemplo dentro de casa. No contexto, muitas vezes, do paciente pós-bariátrico, eles estão muito preocupados com a questão do peso, né? Mas esquecem, às vezes, da saúde muscular, da saúde óssea, porque naquele momento ali dos 30, 40 anos, isso realmente não é concreto. Sim. Essas mudanças, elas não têm uma repercussão imediata, mas o quanto lá na frente isso faz diferença. Sim. Marcelo, a importância a exemplo do teu pai, né, de fazer essa poupança muscular para poder usufruir de uma saúde melhor e de uma autonomia melhor na velhice, assim, nas últimas décadas de vida, né? E o quanto é difícil, assim, a gente não consegue recuperar isso depois, né? Por exemplo, a tua mãe, se tivesse tomado essa decisão lá mais tardiamente, aos 70 anos, de começar a se cuidar, não que não vá ter nenhum benefício, mas dificilmente a gente consegue recuperar aquilo que não foi feito anteriormente. Assim, é engraçado que a gente consegue recuperar muito, tá? Deixa eu reformular minha frase. É muito individual. Em alguns casos, a gente consegue recuperar muito. Muito mesmo. Tá? Tem alguns estudos mostrando que idosos de 80 anos, com 2 a 3 anos de treinamento bem orientado, têm a mesma qualidade muscular que jovens de 20 a 30 anos sedentários. Tá? Incrível. Só que um jovem de 20 a 30 anos sedentário não é um jovem limitado, né? Apesar de ser sedentário. Sim. Né? Então, tu consegue ter uma qualidade muscular semelhante a um jovem de 20 a 30 anos, com 80 anos. Mas isso a gente observa que é raro da gente ver, por N motivos, né? Tu tem que ter condições de tempo, condições financeiras, de saúde, tu não pode ter ficado muito comprometido nesse período, porque se tu estiver muito comprometido com minha mãe, realmente tu não consegue começar, né? Não consegue começar. Então, assim, tem alguns casos que a gente consegue reverter bastante, e outros não. Então, assim, o que é melhor? Não arriscar para saber qual vai ser o teu caso com 60, 70 anos. Começa o quanto antes. Cria essa poupança, porque tu nunca vai precisar se preocupar com isso. Né? Quanto antes tu te preocupar com isso, digamos assim, investir na tua qualidade, tu menos vai te preocupar com a doença lá na frente. Né? Nesse contexto, assim, sejam pacientes mais jovens, mas principalmente os pacientes mais idosos, né, Marcelo, eles nos questionam muito a possibilidade do uso de esteroides anabolizantes, né?
E eu queria entender um pouquinho junto contigo qual é o real efeito, porque muitas vezes tem uma ideia mágica de que é só usar um esteroide anabolizante, não precisa fazer nenhum treinamento de que tu vai ter o resultado mágico, que tu vai poder substituir o teu esforço ali na academia, no exercício, pelo uso de alguma medicação, né? E também os riscos que incorrem no uso dessa medicação, principalmente quando tu não usa ali a níveis de reposição mais suprafisiológicos, né? Hoje em dia eu acho que isso infelizmente é algo que é muito frequente ali, Sim. principalmente no mundo fitness, né? Sim. E, enfim, dentro do mundo do Academia. fisiculturismo, né? Sim. Assim, na verdade, o efeito que ele dá é quase mágico, tá? É muito. Eu não estou fazendo apologia, eu não recomendo, né, usar. Nunca usei, nunca orientei ninguém a usar. Até professor de educação física nunca deveria orientar sobre isso, né? Mas o efeito dele realmente é bem importante, tá? Teve um estudo publicado no New England, que é o jornal de medicina mais importante do mundo, que eu gosto muito de falar sobre ele, que foi o seguinte: tinha um grupo controle, não fez nada. Tinha um grupo que fez só exercício de musculação. Um outro grupo só usou anabolizante. E um outro grupo usou anabolizante e treinou, fez musculação. O grupo que só treinou ganhou 1,4 quilos de músculo, tá? O grupo que só usou anabolizante ganhou 3 quilos de músculo. O dobro. Um pouco mais que o dobro, tá? Em 12 semanas. É muito músculo. Para quem treina, sabe? Quem é 3 quilos de músculo em 12 semanas é muito músculo. E quem usou hormônio e treinou ganhou 6 quilos de músculo. É muito músculo. 6 quilos de músculo é muita massa muscular. Em 12 semanas. A reposição nesse estudo foi... Ele foi... ele usou enantato de testosterona. Eu não quero dizer... Se eu não me engano, foi 100 miligramas, tá? Por semana, alguma coisa assim. Eu acho que 100 miligramas a cada 2 semanas. Eu acho que foi isso, tá? Não tenho certeza. Tá bem. Se eu não me engano, ele usou, foi 600 miligramas no total, né, só homens no estudo, por essas 12 semanas. Então seriam 100 a cada 2 semanas, se não me engano, foi isso. A princípio, um protocolo mais suprafisiológico. Daí isso eu não sei nem dizer, porque realmente não sei, tá? Mas se eu não me engano, foi essa quantidade que eles utilizaram. E o resultado, em 12 semanas, para quem treinou, então, treinou e usou, foi 6 quilos de músculo. E para quem só treinou, 1,4 kg. Então, assim, ele realmente dá um resultado muito importante. Não é à toa que as pessoas... que muita gente usa. Porque se desse pouco resultado, pouca gente estava usando. Então não é à toa que esse negócio está crescendo e crescendo muito. Só que o que me preocupa que as pessoas não entendem que esse medicamento ele pode, assim, primeiro que usar ele de forma suprafisiológica, realmente suprafisiológica, tipo fisiculturista de elite, digamos assim, que usam em quantidades muito importantes, tu compromete muito a tua expectativa de vida. Se eu não me engano, isso aí não foi, eu não li todos os estudos sobre esporte e expectativa de vida, mas a expectativa de vida, teve um estudo que usou só fisiculturistas profissionais americanos, tá? Foi mais de 1.500 fisiculturistas profissionais. A expectativa de vida deles ficou entre 46 e 48 anos em média. Né? Muito menos que uma expectativa de um sedentário. Um absurdo, né? Então, claro, eles usam em quantidades realmente muito grandes e não só na Bruna, eles usam muita coisa. Eu nem saberia te dizer tudo que eles usam, tá? Mas o que eu quero dizer? Mesmo em coisas mais normais, digamos assim, tu tem que ter muito cuidado. Tu tem que realmente procurar um médico. Tem que fazer acompanhamento para ver se tu realmente precisa. Se tu precisa e o médico achar que precisa, obviamente vai se usar, né, em doses fisiológicas, né? Doses suprafisiológicas só por questões estéticas eu acho muito perigoso. Porque o que eu vejo na prática é que as pessoas depois que entram nisso não conseguem sair. Tá? Porque isso é uma coisa muito do ser humano, assim, né? A gente nunca tem ideia, mas eu conheço gente que usou e nunca não deu nada. Eu acho que eu vou ser um desses que não vai dar nada, né? E muitas vezes dá. Então, assim, eu prefiro não arriscar. E até porque com treinos bem orientados, uma alimentação ajustada, tu consegue excelentes resultados. Então, assim, eu pensaria muito bem em usar. Mas, claro, existem lá, idosos, outras questões, outras doenças, hipogonadismo, doenças que realmente podem precisar, é o médico que tem que orientar, e isso é uma outra coisa, é o médico que tem que orientar. Não vai pegar a orientação com o teu personal trainer, professor de academia, com o nutricionista, sei eu com quem, entendeu? Procura um médico. Eu não quero nem entrar em polêmica né, em relação a isso, mas também não é nem qualquer médico, né, Marcelo? Sim. Porque, assim, isso é
do entendimento do urologista, do endocrinologista, do entendimento da reposição mesmo, né, e não do uso suprafisiológico, até porque, como tu mesmo disse, pode ter efeitos catastróficos, como morrer por causa disso, né? Normalmente pacientes com problemas cardiológicos, tromboembolismo pulmonar, enfim, uma série de problemas, além da dificuldade daqueles pacientes que usam por algum tempo e acabam bagunçando completamente o eixo hormonal e eles nunca mais conseguem voltar a ter, né, tipo, uma produção habitual e natural, normal dos hormônios, efeitos em relação até mesmo à reprodução, né, pacientes que ficam, homens que ficam estéreis, mulheres com efeitos secundários, né, masculinização, enfim, isso não é também da minha área, eu não trabalho com isso, mas a gente percebe de forma geral, o interesse dos pacientes na reposição hormonal como um atalho, né? Como uma forma de conseguir um resultado e enfim, né, conversando contigo, realmente existe um efeito em relação à hipertrofia, ao ganho de massa muscular, mas a que preço, né? Sim. É isso que é importante entender, né? Tu tem que entender, pelo menos do meu ponto de vista, é importante tu entender o preço. E daí tu decide se tu vai querer pagar esse preço ou não. Mas tu não pode ser iludido que não tem preço nenhum, ou que não acontece nada, ou se acontece em casos raros. Não é exatamente isso. Tu tem uma chance importante de pagar um preço alto por isso, e daí, né, como fumar, como beber, tu vai decidir se tu quer fazer isso ou não, né? Isso é bem importante e principalmente hoje nas redes sociais, nas mídias em geral, existe uma banalização. Tem todo um processo, né, tanto da Sociedade Brasileira de Endocrinologia quanto da Sociedade de Urologia, de tentar regulamentar isso, mas é muito complicado, né? Isso até é feito, na grande maioria das vezes, de forma clandestina, né? Às vezes com uso de materiais com procedência duvidosa ou até mesmo de origem veterinária, as pessoas utilizam e não é à toa que muitas vezes a gente vê atletas super jovens, como tu falou, em relação à expectativa de vida, morrendo muito cedo, com 20, 30 anos, né? Sim. Teve agora um caso de uma moça que faleceu agora num evento grande que teve aqui no Brasil, ela faleceu, acho que no evento, ou um pouco antes do evento, um pouco antes do evento. Arnold, né? Isso. Daí não sei exatamente as causas dela. Teve um outro evento nos Estados Unidos também, grande, que uma moça de 20 anos faleceu também, um pouco antes do evento, no evento, não me lembro. Então, assim, jovens, né? 20 anos, essa daqui do Brasil, não sei exatamente a idade dela, mas pessoas muito jovens e com muita frequência. Quando tu começa a olhar, acompanhar isso, tu vê com uma frequência razoável, tem pessoas falecendo. Eu não sei dizer exatamente qual é a causa, não quero entrar nesse tipo de problema, mas o que a gente sabe é que vão a óbito. Então é importante que quem pensa em usar algum tipo de suplementação hormonal, que entenda os riscos, né, que tá correndo e que, de preferência, tire as suas dúvidas com profissionais que são realmente capacitados para conduzir de forma responsável esse tipo de tratamento ou de reposição, né, e que, na minha opinião, tem que ser conduzido pelo endocrinologista ou pelo urologista, né. Sim. O exercício, Marcelo, enfim, a gente vem falando de todos esses efeitos não só estéticos e funcionais, mas também gerais na saúde metabólica, mas é impressionante o efeito também disso na questão da prevenção do declínio cognitivo e até de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer e o Parkinson. Como é que funciona essa relação da atividade física e da longevidade do ponto de vista da saúde mental dos pacientes? Isso... Cada vez está se estudando mais sobre isso, tá? E está se vendo uma relação importante entre uma boa qualidade muscular e a questão do declínio cognitivo, né? Porque parece que o exercício melhora a flexibilidade neurológica, então isso faz com que teus neurônios sejam mais saudáveis, se adaptem melhor, se regenerem melhor e tenham mais qualidade. Teve um estudo que foi bastante divulgado, que foi muito interessante. Eles usaram, se eu não me engano, mais de 300 mulheres gêmeas univitelinas nesse estudo, tá? Então eram mulheres com a mesma genética. E eles viram que as mulheres que tinham mais força em membro inferior tinham um risco, eu não me lembro exatamente o percentual, mas um risco muito menor de desenvolver demência do que as irmãs gêmeas univitelinas delas que eram mais fracas. Então, tá se mostrando... Claro que pode ser também que essas pessoas, por serem mais fortes, também tinham outros hábitos de saúde que também favoreceram essa redução do declínio cognitivo. Mas parece que o exercício tem alguma importância nisso. E essa força em membro inferior parece que foi uma das variáveis analisadas, uma das que tinha maior correlação.
Então, fazer exercício, tá forte, ajuda muito, parece. Né? Claro, ainda sendo bem honesto contigo, tá surgindo muito estudo sobre isso, mas requer um entendimento melhor, o que parece ter uma relação importante. E a gente vê na prática que essas pessoas que se cuidam mais, por exemplo, do meu pai, que tem 81 anos, é um guri, literalmente um guri de 81 anos. Então, assim, tu percebe que essas pessoas que se cuidam mais acabam e investem na questão muscular, acabam tendo uma questão cognitiva e de saúde mental muito superior. Uma outra coisa que é interessante daí, analisando a parte de depressão, tá? Teve alguns estudos mostrando que daí exercícios ao ar livre contribuíam mais do que exercícios em ambientes fechados. Não que o exercício em ambiente fechado não fosse bom, mas se tu puder fazer, uma pessoa que tenha depressão, algum histórico de depressão na família, tem preocupação nesse sentido com essa questão, fazer exercícios ao ar livre. Na verdade, ao ar livre em dias ensolarados, tá? Não ao livre em dia chuvoso não tem o mesmo efeito. Ao ar livre em dias ensolarados tem um efeito bastante positivo. Então é uma outra coisa. Daqui a pouco uma caminhada, uma pedalada, qualquer atividade, jogar tênis, qualquer atividade ao ar livre também é muito benéfica nesse sentido. Eu acho que de forma geral, né, aquele conceito de que a gente realmente foi forjado para o movimento, para realmente fazer atividade física, e o quanto o estilo de vida atual, né, acaba nos coibindo de fazer isso, acaba propiciando o sedentarismo, o próprio uso de celular, carro, para tudo, né, a gente usa elevador, a gente pouco se movimenta, e a importância de, enfim, dificilmente a gente não vai voltar aos tempos onde o trabalho braçal era o que realmente era feito, mas a importância do exercício físico para poder minimamente compensar essa falta de mobilidade e ajustar não só, né, como a gente conversou, a saúde física, mas também a saúde mental. E tu ter essa noção de que, como tu falou assim, de que a gente foi feito para se movimentar é importante, porque daqui a pouco tu pode trocar um dia o elevador por uma escada, ir na padaria caminhando, fazer algumas coisas, vai para um restaurante que é perto da tua casa, em vez de pegar o carro, vai caminhando com tua esposa, com teu marido, com teus filhos. E é uma coisa tão prazerosa, às vezes a gente faz coisas tão simples assim, com a família, em vez de ir de carro, é muito prazeroso, a gente não entende o prazer que aquilo dá, o tão legal que é, por esquecimento, por não entender isso. E quando tu começa a botar isso em prática no dia a dia, tu vai ver que é fácil, ou é mais fácil do que a gente imaginava, e realmente gera um prazer, e gera um somatório de atividades que no final daquele dia, daquela semana, daquele mês, vai ser bem positivo para ti. A importância do movimento não é só dentro da academia, né? Sim. Não é só lá com halteres, lá fazendo o exercício, é o exercício do dia a dia, né? Sim. É a movimentação do dia a dia. Marcelo, muito obrigado, cara, queria agradecer muito a possibilidade de conversar isso contigo e reforçar a importância do movimento e principalmente, eu acho que a principal ideia que eu queria deixar dessa conversa é que se movimentar, fazer exercício não é nada complexo, não é nada de outro mundo, né? Principalmente aquele paciente que tem a possibilidade, o privilégio de ter a orientação de um profissional de educação física, o acompanhamento de um fisioterapeuta quando tem alguma lesão, faz com que esse processo seja muito mais eficiente, né? E que sim, é possível encaixar no dia a dia, como a gente conversou, não só no ambiente de esporte ou de academia, mas nas atividades diárias, né? E eu acho que tu nos ajuda muito ali com a tua divulgação ali dos artigos, que a gente possa entender de uma forma mais ampla a atividade física como algo fundamental para a nossa vida. Eu que agradeço o convite, porque sabe que eu gosto muito de ti e tal, e gostei muito do convite, e reforçar isso mesmo, pessoal. Comecem, muito pouco, já vai dar resultado, não te espelha muito em outras pessoas, começa, mesmo que tu não goste muito, começa, tu vai ver que vai ser prazeroso para ti, escolhe uma atividade que tu goste minimamente, começa com ela, teu corpo vai reagir, vai te trazer N benefícios, e daí sim, progressivamente, tu vai aumentando e vai colher ainda mais frutos dessa atividade que é tão boa. Com certeza, Marcelo. E as pessoas que gostariam de te acompanhar nas redes sociais, ou daqui a pouco ter aula contigo, como é que eles te acham? Pode ser pelo meu Instagram ali, tem eu acho que um link ali, meu WhatsApp e tal. O meu Instagram é Marcelo Science, de ciência em inglês. Daí por ali a gente... Eles te acham. Isso, é fácil. Então tá, Marcelo, muito obrigado e conto contigo para os próximos eventos. Eu que agradeço o convite. Valeu, obrigado. Valeu,